Ao construir um carro de corrida, você realmente quer começar com algo que já tenha sido projetado pensando em desempenho. Sabe, como um 911 ou um Mustang, até mesmo um Miata daria conta do recado. O que você definitivamente não quer é uma minivan de 7 lugares. Seria praticamente impossível converter isso. Por que não seria possível? Simplesmente não é. Você tem certeza disso? Bom, eu não acredito. E adivinhem, pessoal, esse nem é o pior exemplo. E aí, pessoal? Stipe aqui com uma lista dos carros mais improváveis que já participaram de uma corrida. Vamos lá. Número 7. Mercedes 300 Special Edition Limited. O Mercedes Classe S é um sedã de 4 portas, grande e extremamente luxuoso. Sempre foi assim, mas ele nunca foi feito para uma pista de corrida. Errado. A criação do porco vermelho surgiu logo depois que o motor V8 foi introduzido no Classe S em 1967. É o mesmo 6.3 usado na limusine do Tito. A Mercedes escolheu esse motor por ser mais suave que o 6 em linha, não para transformar o Classe S em um muscle car de luxo, mas acabou fazendo exatamente isso. Esse S-Benz era tão rápido quanto uma Ferrari V12, então a Alfred, Melcher e Grossas-Pach decidiu colocá-lo para correr. Eles instalaram uma gaiola de proteção, pneus maiores e ainda mais motor. O V8 passou de 6.3 para 6.8 litros e a potência saltou de 250 para 430 cavalos. Isso era potência demais, como logo ficou claro nas 24 horas de Spa. O Porco Vermelho era facilmente o carro mais rápido da pista, mas também era o mais pesado e o que mais consumia combustível. Ele abria vantagem, ultrapassava todo mundo e voltava aos boxes para reabastecer e trocar pneus. Faça isso por 24 horas e você termina em segundo lugar. Olha, isso é impressionante. É bom pra caramba mesmo. Infelizmente, uma mudança no regulamento fez com que o Big Benz não pudesse competir por muito mais tempo. Então, o que você faz com um carro de corrida que não pode mais competir? Coloca em um museu? Não, você usa ele para testar pneus de jatos de combate, mas essa já é outra história, talvez em um vídeo diferente. Comente aí embaixo se quiser ver. Número 6. Porsche 959. Ele é basicamente o Bugatti Veyron do fim dos anos 80. Era o carro mais rápido e mais complexo da época, além de custar mais para produzir do que o preço de venda. Por coincidência, ambos foram criados pelo mesmo homem, o Dr. Ferdinand Piëch. Onde eles realmente diferem é que o Porsche foi originalmente projetado para o Rally do Grupo B. Desculpa, o quê? Sim. Esse hipercarro dos anos 80 não foi criado para exibir luxo em hotéis 5 estrelas, mas para enfrentar as estradas mais difíceis do mundo. Alcançar quase 320 km por hora foi apenas um feliz acaso. Pensa bem, por que ele teria uma suspensão tão avançada e tração integral que envia potência para a roda com mais aderência? Por que um carro de rua teria uma marcha exclusiva para off-road? Rally. Essa é a resposta. Infelizmente, antes que o desenvolvimento do 959 fosse concluído, outra coisa acabou primeiro, o próprio Grupo B. Era rápido demais, perigoso demais, mortal demais. Tudo bem, pensou a Porsche. Então vamos fazer algo ainda mais insano, levá-lo para o Paris-Dakar. E, para quem não sabe, isso não é exatamente uma corrida, é praticamente um teste de sobrevivência. Imagine acelerar ao máximo por 18 dias ao longo de mais de 8.600 milhas de praticamente nada além de natureza selvagem e hostil. O próximo ponto de controle é uma vila isolada no fim do mundo. Então, dedos cruzados para nos vermos lá. Boa sorte, essa corrida já matou muitos pilotos e ainda mais aventureiros off-road. Então, que chance esse Porsche realmente tinha? Bom, ele terminou em primeiro, segundo e sexto lugares. Caramba, nada mal mesmo. Número 5. Camaro da NASCAR em Le Mans. Em corridas de circuito, poucos eventos são tão diferentes quanto as 500 milhas de Daytona, da National Association for Stock Car Auto Racing e as 24 horas de Le Mans. Um fala basicamente de virar à esquerda, bater em outros carros e beijar a própria irmã, que no caso é a minha irmã. Enquanto o outro é sobre levar os limites da tecnologia de corrida ao extremo por 24 horas seguidas na França. Olhe para os carros. Um tem mais asas que um balde do Kentucky Fried Chicken, o outro mal tem faróis de verdade. Embora carros de Le Mans se saíssem bem em Daytona, o contrário simplesmente não funcionaria. Um stock car só iria atrapalhar todo mundo. Sai. Bom, não foi exatamente isso que acabou acontecendo.
A equipe Garage 56 apareceu com o ZL1 da próxima geração da National Association for Stock Car Auto Racing e surpreendeu todo mundo ao se classificar à frente de todo o grid da Grand Touring Endurance, além de alguns carros da Le Mans Prototype 2 também. Certo, eu preciso ser honesto e dizer que esse Camaro da National Association for Stock Car Auto Racing não estava exatamente dentro das especificações da própria National Association for Stock Car Auto Racing. Dá pra dizer isso. Ele tinha freios maiores, mais aerodinâmica com aletas laterais, aerofólio maior, faróis funcionais, motor com potência reduzida para maior durabilidade e muito mais. Pause o vídeo agora se estiver tão interessado assim. Enfim, mesmo com essas mudanças, o ZL1 continuava fora das especificações das classes de Le Mans. Ele competia sozinho. Então por quê? Porque é bem divertido de dirigir. Foi divertido por cerca de 20 horas até a caixa de câmbio desistir. Depois disso, levou mais de 1 hora para fazer a substituição, mas até então, o Camaro já tinha caído para o 39º lugar na classificação geral. Nada mal para um carro que só faz curvas à esquerda, né? Número 4, Toyota Prius. Comparadas às regras super rígidas das corridas de endurance, as coisas aqui são bem mais relaxadas. Na série japonesa Super Gran Turismo quer correr com um exótico europeu V10? Claro, um matador de supercarros biturbo pode também. Um Gran Turismo 86 com motor V8, tranquilo, e teve até equipe correndo com Prius. O quê? Isso funciona porque a Super Gran Turismo adota regras de balanceamento, adicionando peso e limitando a potência dos carros mais fortes. Tudo para que fiquem quase equilibrados, o que permite cenas como esta. Sim, o inferno acabou de congelar, porque um Prius ultrapassou um Lamborghini bem ali, mas você não deveria ficar tão surpreso assim. Sim, o Lamborghini estava desregulado, mas o Prius talvez estivesse ainda mais. Isso aqui não é um carrinho ecológico simpático, mas uma versão de corrida modificada com motor híbrido V8 central do Toyota TS030 Le Mans Prototype 1. É um carro de corrida totalmente personalizado, feito para parecer um Prius como estratégia de marketing de guerrilha. Era basicamente uma forma de vender mais carros, e funcionou. Caiu nas graças dos fãs. De jeito nenhum era um azarão. Isso acabou criando problemas para os organizadores da corrida. Qual seria o próximo passo? Aceitar carros de Fórmula 1 disfarçados de minivans? Vai sim. Uma nova regra foi criada. Carros de rua e carros de corrida precisam ter o motor na mesma posição. Simples, mas suficiente para acabar com o Prius. Isso, como você pode imaginar, não deu muito certo, e por isso, na temporada seguinte, a equipe decidiu correr com um GR86 no lugar. Número 3, Lada 110, projetado em 1987 e produzido até 2015. Esse sedã russo, como dá pra imaginar, não era exatamente o melhor carro do mundo, mas era mais barato do que ir a pé, então vendeu bem. E basicamente era isso que ele tinha a oferecer. Isso só mudou por causa de um grupo de pilotos russos que, em 2007, decidiram montar uma equipe de corrida. E aí, pessoal, quais são os planos pro fim de semana? No começo, eles usaram uma BMW 320 SI, mas depois acabaram trocando de carro. Inicialmente, era uma BMW, depois mudaram. No início, eles correram com uma BMW 320. Isso mesmo! Basicamente começaram correndo com uma BMW 320. No começo, correram com uma BMW M20. Primeiro foi uma BMW 320 SI, mas parecia que faltava a ela, aquele inconfundível cheiro de vodka. No ano seguinte, a Russian Bear Motorsports voltou com o Lada 110 totalmente atualizado, mas a plataforma de 1987 ainda ficava bem evidente. Veja como ele se comparava aos outros carros e qual era a sua posição na tabela. Ah, não é nada bom. Mesmo assim, ver um carro nacional enfrentando rivais ocidentais tão fortes deve ter despertado um certo sentimento patriótico dentro da própria Lada. No ano seguinte, a fabricante passou a apoiar totalmente a equipe, inclusive fornecendo o modelo mais novo para competir, o todo-poderoso Priora, que basicamente era o mesmo carro só que com lanternas novas. Isso ainda era essencialmente um carro de 1987 competindo em 2009. Jesus Cristo! Como era de se esperar, os resultados foram praticamente os mesmos, com o Lada terminando em último no campeonato de construtores. Não chegou nem perto, então a equipe decidiu simplesmente ficar longe do World Touring Car Championship até ter algo mais moderno para competir.
E eu não culpo eles por isso. Número 2, Peugeot 806. Essa minivan talvez seja um dos maiores exemplos de algo extremamente inteligente fingindo ser bobo na história do automobilismo. A equipe de marketing da Peugeot começou um brainstorm para criar uma ideia que fizesse todo mundo falar sobre o carro. Quando alguém respondeu brincando, e se a gente fizesse algo realmente estúpido, tipo inscrever nossa minivan 806 em uma corrida? Isso com certeza renderia várias manchetes, comentou o chefe de marketing. Caramba, você é um gênio, cara. Essa é a ideia mais incrível que eu já ouvi. E assim, um desses 806 foi tirado da linha de produção e desmontado até restarem apenas a carcaça e o painel. Onde antes iam as crianças, agora havia barras de proteção reforçadas. O motor, limitado a 280 cavalos pelas regras da categoria, veio de um 306 de rally, enquanto câmbio, suspensão, freios e rodas eram do 405 Mi 16 Super Turismo. Mesmo montado em apenas 2 meses, era um verdadeiro carro de corrida, e a Peugeot queria provar isso. Nas 24 horas de Spa-Francorchamps, em 1995, muita gente riu. Até ele terminar em 13º no geral, entre 54 carros, e em terceiro na categoria profissional. Aí já não parecia mais tão engraçado assim, a imprensa adorou e os fãs também. Apesar de estranho ver uma minivan se destacando entre tantos carros de corrida, era inegavelmente legal. Uma pena que o 806 não tenha terminado a prova por causa de uma falha no motor. Mas, sinceramente, foi uma daquelas situações em que o fracasso acabou virando sucesso. No fim das contas, tudo isso foi um grande anúncio e, como tal, funcionou extremamente bem. Antes de revelar o meu número 1, confira mais 3 carros de corrida com origens improváveis. Consegue adivinhar quais são? Me conta aí nos comentários. E agora vamos lá. Número 1. Rolls-Royce Corniche. Você já percebeu que as melhores histórias geralmente começam com álcool? Pois é. Em 1981, 2 franceses, Thierry e Jean, ficaram bêbados de vinho e tiveram uma ideia brilhante. Ei, você tem um Rolls-Royce Corniche? Então vamos levá-lo para um Rally Paris-Dakar. Filho da mãe, eu topo. O mais louco é que eles continuaram levando isso a sério, mesmo depois de ficarem sóbrios. Apesar de ricos, eles sabiam que precisariam de um patrocinador, que conseguiram e que o Rolls exigiria modificações importantes. Eles mexeram tanto no carro que quase 90% dele foi modificado. O suave motor V8 original do Rolls foi substituído por um small block de Corvette. Todo o chassi e a suspensão foram emprestados de um Land Cruiser. No fim das contas, a carroceria até parecia um Corniche, mas era uma réplica em fibra de vidro com barras de proteção. E as únicas coisas que permaneceram originais foram as luzes, os vidros, parte do interior e a grade. Então, aquilo ainda podia ser chamado de um Rolls e, mais importante, ele era bom. Bom, de cerca de 300 carros que largaram, o resistente Rolls chegou à metade da prova em 13º lugar, surpreendendo todo mundo. Na segunda metade, ele acabou batendo na única árvore do deserto e foi mancando até a linha de chegada. Uma pena, mas se você perguntar ao Thierry e ao Jean, o único arrependimento deles foi que, na tentativa de deixar o carro o mais leve possível, acabaram se livrando do bar de bebidas. Sabe, eu aposto que esses caras tinham muitas outras histórias incríveis de bebedeira pra contar além dessa com o Rolls. De qualquer forma, isso é tudo o que eu tenho pra vocês hoje. Obrigado por assistir e obrigado também aos meus apoiadores. Até o próximo vídeo. Corta!